Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do QET, propriamente falando do capítulo 4, Bem Comum, Personalidade, Solidariedade e Subsidiariedade. Estes que são os princípios da nossa doutrina social da Igreja. Primeiramente, é importante a gente reconhecer que a Igreja destaca 4 princípios básicos para trilhar o seu caminho da doutrina social. A dignidade da pessoa, ou seja, a sua personalidade, aquilo que é próprio de cada pessoa, o bem comum, aquilo que é próprio da vida em sociedade, a subsidiariedade e também a solidariedade. Nós vamos então aprofundar um pouco desses temas, principalmente dentro do QET. Então, primeiramente, por que eles são válidos? Então, eles são princípios racionais, ou seja, são princípios que a própria racionalidade humana aponta como necessários, essenciais para a vida humana, para aquilo que é o viver em sociedade. Então, eles são princípios, primeiramente, racionais. Todos nós, pensando no estudo filosófico, ou aquilo que seja, destacamos eles como essenciais para a humanidade, né? Para a vida em sociedade. Depois, eles resultam da razão iluminada pela fé cristã. E esse é um outro ponto importante para nós, né? Porque a razão iluminada pela fé cristã aponta como valores evangélicos a vivência também destes que são os princípios básicos, né? Dando também o sentido, então, de universalidade. É a igreja que aponta para aquilo que é comum, para aquilo que é bom para todos, pensando em toda a humanidade, em todas as nações. Por isso, é possível reconhecer o que é humanamente digno, social e correto para todos, né? A humanidade ela consegue apontar esse caminho, né? E a luz da fé iluminar todo este caminho. Principalmente, partindo das Sagradas Escrituras, o mandamento do amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os teus pensamentos e com todas as tuas forças. O amor a Deus, né, o primeiro de todos os mandamentos, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, esses são os princípios básicos que norteiam também a vida do cristão, né? Partimos principalmente do mandamento do amor para também traçar essa reflexão sobre os princípios, né? Num primeiro momento, é importante destacar também que o homem é um ser social, né? Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Então, para que esta comunidade humana possa se garantir, né, possa viver bem, ela precisa se entender como se dá essa relação, né? Ser pessoa significa assumir responsabilidades, pois ninguém pode estar fora da vida social. Então, a partir deste princípio básico, a gente entende também a necessidade do ser humano assumir responsabilidades a partir daquilo que é bom para todos, né? Assumir responsabilidade naquilo que diz respeito ao outro também. Bom, sobre o bem comum, né? O que é o bem comum? A partir do documento Gaudium et Spes, bem comum é o conjunto das condições de vida social que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Então, esse documento ele já destaca o bem comum neste sentido, aquilo que permite, na vida social, se alcançar a própria perfeição, alcançar a felicidade do homem, né? Alcançar a realização do homem aonde quer que ele viva. Então, nesse sentido, nós destacamos que o bem comum, ele denota principalmente o bem em 2 sentidos. Primeiro, o bem de todos os homens, né? O bem de todos os homens, não aquilo que é comum, aquilo que é bom para uma pessoa, para uma classe, para um grupo, mas aquilo que é bom para todos. É necessário pensar em conjunto, né? Pensar também no outro. Por isso, o bem de todos os homens. Isso se destaca principalmente pela necessidade de uma sociedade muito marcada pelo individualismo ou pela diferença muito forte entre as classes sociais, né? Uma desigualdade, um estilo de vida diferente. Garantir aquilo que é bom para todos, né? Garantir o básico, as condições primárias da vida. E também do homem todo, de todo homem, olhando integralmente, sentido material, espiritual, psicológico, aquilo que ofereça também para o homem todo a sua dignidade, né? O seu bem. Pode ser entendido
o bem social como uma dimensão social e comunitária do bem moral, né? Então, o bem moral é uma condição também para se entender o bem comum. Querer o bem comum quer dizer ser capaz de pensar para além das suas próprias necessidades, né? Então, aquilo que a gente dizia, pensar além daquilo que é bom para mim mesmo, pensar no outro, naquilo que também vai ajudar o outro. O Papa Francisco, ele já deixava isso muito claro no Evangelii Gaudium, número 66. O individualismo pós-moderno e globalizado favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares, né? Então, ele já alertava para este que é um dos problemas, digamos assim, dos nossos tempos, né? O individualismo pós-moderno, né? Essa necessidade de querer olhar só para si mesmo e se esquecer dos outros. Por isso, então, é necessário cuidar do bem-estar total do homem e principalmente daqueles que mais precisam, daqueles que também não têm voz, daqueles que às vezes não têm oportunidade de serem ouvidos. Por isso devemos estar interessados no bem comum de todos, mesmo das pessoas que não têm nem voz nem poder. Então, aqueles que podem falar, devem falar também por aqueles que não são tão ouvidos. Sobre os bens da terra, isso também é um tema trabalhado no Duquette. Em princípio, eles devem estar à disposição de todos os homens, sem reservas, e serem utilizados para o benefício de todos. Por quê? Porque Deus destinou a terra para o uso de todos, né? Deus não colocou limites, não estabeleceu quem seria o dono de toda a criação. Então, a princípio, os bens da terra eles estão disponíveis para todos, eles devem estar sem reservas para serem utilizados por todos. Mas também ele enfatiza a necessidade da propriedade privada. Faz sentido haver a propriedade privada, pois ela serve à paz e a uma melhor utilização dos bens. Ela torna o homem livre e independente, incentivando a cuidar e preservar. Então, por outro lado, ela enfatiza a necessidade da propriedade privada para que o homem tome domínio, tome segurança, né, tenha maior estabilidade daquilo que lhe pertence e possa melhor cuidar daquilo. Mas, por outro lado, esse direito não está acima do bem comum. Por isso, ela nunca pode ser absolutizado. Nunca é um bem absolutizado para sempre de uma pessoa, né? Isso é sempre algo a ser discutido, porque o que está acima é o bem comum. Portanto, na utilização de um bem, não se deve ter em vista apenas a utilidade própria, mas também o bem-estar de todos. Por isso, bem comum, aquilo que é bom para todos. E aí, tocamos neste ponto novamente, né? O bem comum para os pobres. Ou os pobres estão no coração da igreja, ou então a igreja trai a sua missão. A igreja que faz opção preferencial pelos pobres, ela deve sempre também olhar para eles. Daqui resulta a obrigação social central de cada um e de toda a igreja, ou seja, de assumir essa responsabilidade, de assumir também este papel de dar voz e vez também para essas pessoas que se encontram nas periferias da sociedade. Essa foi a missão de Jesus. Partimos também deste princípio. Todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus mesmo se coloca no lugar dessas pessoas, daqueles que necessitam de apoio, daqueles que necessitam de ajuda. Por isso também a missão da igreja é esta, é auxiliar essas pessoas que necessitam, pelo menos, das condições básicas da vida. E aí entramos num outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Ele foi formulado pela primeira vez em 1931 por Pio XI, na encíclica Quadragésimo Ano. Ele basicamente define a relação entre as diferentes instâncias de uma sociedade, incluindo a igreja, a família e o Estado. Então, nesse sentido, esse princípio entende a sociedade dividida em pequenos grupos, depois em grupos maiores e grupos universais, grupos que englobam mais pessoas. No sentido de que os grupos menores, eles devem ter as suas próprias condições de vida. Mas quando estes estão necessitados de alguma ajuda, por exemplo, uma família que precisa de alguma ajuda, deve então o Estado também contribuir para que ela tenha as condições mínimas, né?
Então, os próprios grupos devem buscar se manter em grupos menores, mas quando estes não dão conta, um grupo maior deve intervir para auxiliar um grupo menor, né? Esse é um princípio também utilizado para que o bem comum alcance a todos. Então, o Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, ele afirma: certamente, se existe uma família que se encontra numa situação desesperada, é justo que o poder público venha em seu auxílio, porque cada família é um membro da sociedade. Então, esse é um princípio que norteia também a nossa vida em sociedade, né? Tratando, então, que a família ou os pequenos grupos sejam assistidos naquilo que ele é devido. Depois, sobre a solidariedade. Como virtude moral, a solidariedade quer dizer empenho concreto, né? Algo palpável, algo realizado em favor do bem-estar de todos os homens. Expressões vagas de compaixão não ajudam, é preciso agir. Então, nesse sentido, a solidariedade, ela traça realmente uma ação. Ela, mais do que pensar, ela também executa aquilo que de mais urgente se necessita. E vemos no nosso meio tantas pessoas que também se colocam nesse sentido de ajudar, seja materialmente, espiritualmente, essas pessoas que logo na sua necessidade precisam de forma urgente de alguma coisa. Então, o princípio da solidariedade pressupõe que os homens do nosso tempo sejam cada vez mais conscientes dos seus compromissos para com a sociedade a que pertencem. Então, de certo modo, existe um compromisso, né? A solidariedade deve ser assumida também como um compromisso de toda a humanidade e principalmente também de nós cristãos. Porque se um membro sofre, diz São Paulo aos Coríntios, todos os outros participam do seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros participam da sua alegria, né? Nesse sentido, quando um membro do corpo sofre, todos também sofrem. Então é preciso olhar a humanidade realmente como uma família para entender um pouco desses princípios, né? Principalmente no sentido da fé. Ninguém foi mais solidário do que Jesus. Ele é o endereço da solidariedade de Deus para com uma humanidade que a si mesmo não consegue se ajudar, né? Então Jesus é a própria manifestação de Deus solidário pela nossa causa, pela humanidade que vem em nosso auxílio. Então, partindo da fé, nós chegamos à prática, né? Partindo daquilo que nós recebemos, nós também devemos dar. E chega-se, então, naquilo que é a dignidade da pessoa. Todos esses valores estão ligados à dignidade da pessoa como um valor original. Cada pessoa, ela tem valor em si mesmo. Não por ter alguma coisa, por ser de alguma classe, estar em determinado lugar, ter algum lugar de poder, nada disso. A pessoa, ela tem a dignidade em si mesma, porque ela é criada à imagem de Deus. Então esse é um princípio básico da pessoa, né? A pessoa, ela tem valor em si mesma. E a partir disso, se determinam 3 valores também que são fundamentais dentro da dignidade da pessoa. Primeiro, a liberdade. O homem, ele é livre para falar, para manifestar a sua opinião, para assumir o emprego que ele deseja, enfim. A liberdade é um direito garantido também para todas as pessoas. Não pode ser tirado a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Este é um valor constitutivo também. Depois, a verdade. É próprio do ser humano, próprio do ser humano e faz bem para a sociedade a honestidade, a verdade nas relações, né? Tudo isso deve nortear o caminho político, o caminho social, o caminho ético, pautado sempre na verdade. E a justiça, que consiste basicamente em oferecer ao outro aquilo que é próprio dele, aquilo que lhe é devido. Então a justiça também entra como um sentido básico da dignidade da pessoa. Esses valores têm a sua origem na caridade. Sua origem é Deus, que é amor. Deus, que é caridade. Por isso, o amor ao próximo deve ser o ponto central que oriente toda a nossa ação social. A caridade ultrapassa a justiça, porque eu não dou ao outro apenas aquilo que ele tem direito, mas quero fazer-lhe bem de todo o coração. Mais do que dar ao outro aquilo que é dele, é querer o bem daquela pessoa.
né? Se importar com o que ela vive, com o que ela sente também. Isso porque partimos do amor, caridade, que é Deus. O Papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, já afirmava que a caridade supera a justiça e completa com a lógica do dom e do perdão. Então, mais uma afirmação, né? Para nós, além daqueles princípios, é necessário acrescentar a lógica do amor, a lógica da caridade, como Deus que se doou sem medidas. Então, a caridade, ela é mais que a justiça, porque é paciente, é benigna. A justiça é necessário acrescentar à misericórdia, ou seja, a compaixão que procede humanamente na sociedade. Então, nas relações sociais, é necessário acrescentar também esse dado da fé, da misericórdia e da compaixão. Então, basicamente, esses são os princípios, né, que norteiam a doutrina social da Igreja, principalmente no capítulo 4, destacado no estudo do Duquette.